Ok, pessoal, bem-vindos, muito boa noite, uma gratidão enorme estar aqui com vocês para nós conversarmos sobre esse tema que, para mim, é fantástico e, principalmente, tocando num assunto que é um assunto fundamental hoje em dia. Nós temos uma população mundial de cerca de 8,2 bilhões, 7,2 bilhões de pessoas no mundo e a cadeia de alimentos ela tem uma função extremamente importante e eu complemento ainda dizendo que nós temos um percentual de 30% a 40%, esse percentual ele varia muito dependendo da instituição, de desperdício de alimento em toda a cadeia. Desde o princípio, onde ela começa, nós vamos falar um pouquinho disso, depois o desperdício no meio, seja na produção, na fabricação, na distribuição, ou mesmo lá no consumo, nas nossas casas, existe esse desperdício grande. E nós vamos comentar um pouco aqui também por duas perspectivas. A primeira é como é que funciona esse processo da cadeia de alimentos, logicamente de uma forma bastante simplificada aqui, porque não dá, não temos tempo para descermos num nível de detalhe muito grande, e depois eu quero trazer para vocês um conteúdo voltado para a parte de tecnologia, mas também vendo como é que a tecnologia resolve alguns temas e alguns problemas dentro da cadeia de valor. Eu vou até um pouquinho além da cadeia de abastecimento, né? Falando um pouquinho sobre a cadeia de valor, porque eu vou começar desde a experiência do cliente e indo até a plantação, porque a cadeia de alimentos ela cobre todo esse espectro. Antes, porém, eu gostaria de deixar com vocês aqui o meu e-mail. Aqueles que quiserem me acessar, tem aí o meu e-mail. Fiquem tranquilo para me mandar, ou tranquilos e tranquilas para me enviarem perguntas, caso não queiram fazer hoje, através desse e-mail. Esse daqui é o meu livro, o livro carro-chefe da minha vida, né? Eu tenho vários livros escritos, tenho 12 livros escritos, mas esse aqui é o livro principal, é um livro muito utilizado nas universidades e por profissionais. O livro Capa Azul é o livro que está hoje navegando aí pelas instituições, ele está em sua quarta edição, são 21 anos desde a primeira edição até essa quarta edição. E o Supply Chain, na minha perspectiva, na minha percepção, é a espinha dorsal de qualquer empresa, de qualquer segmento, seja alimento, seja tecnologia, seja de varejo, ou seja, ela tem uma função extremamente importante para fazer a movimentação de produtos, materiais e outros elementos dentro da cadeia. Eu tenho uma empresa, minha empresa se chama Bertas, é onde eu faço o meu trabalho de mentoria, de advisor, de consultoria, de cursos, né? Eu dou treinamento também através dessa empresa. Eu tenho um canal chamado Prosa com Bertaglia, na realidade o canal se chama Educar para Transformar, neste momento nós vamos mudar o nome, nós vamos fazer uma categorização. Lá existem cerca de 130 vídeos para que vocês possam acessar, de prosas com diferentes pessoas, mas, ao mesmo tempo, existem outros vídeos de aulas que eu tenho ministrado ao longo desses últimos anos, não só no período de pandemia. Anterior a isso, também eu gerei alguns vídeos aí e coloquei nesse canal. Outra coisa que eu gostaria de convidar vocês é a parte de conexão, ou seja, de relacionamento. Eu tenho lá um perfil no LinkedIn, quem quiser me convidar, fique à vontade. Quem quiser interagir comigo via também o LinkedIn, fiquem à vontade para me mandar, enviar aí as mensagens. Outro elemento que eu gostaria agora de discutir e debater com vocês aqui, dentro da perspectiva, é fazer, então, uma pequena introdução aos elementos fundamentais da vida em que nós vivemos aqui, apenas para introduzir o elemento fundamental da cadeia. Eu gostaria de trazer aqui uma relação, e é um artigo que foi gerado por um americano chamado Levi Grossman. O Levi Grossman, ele diz o seguinte nesse material que ele gerou, que 2045 é o ano em que o homem se torna imortal, né? Ou seja, logicamente, ele faz uma correlação com a evolução do mundo, e se nós vemos aí esse slide
ele coloca o seguinte: nós temos aí um desenho refletindo a revolução agrícola, né? Essa revolução agrícola, o que ela faz depois de 8.000 anos, é partir para uma situação de revolução industrial, que nós conhecemos bastante bem, até nós vamos ver um pouquinho depois, quando entramos no contexto da indústria 4.0. Essa revolução, ela gradualmente aconteceu, né, dentro da perspectiva da mecanização, da máquina a vapor. Depois de 120 anos, nós tivemos a invenção da lâmpada, e aqui nós estamos mostrando, olha, levou 8.000 anos para o homem se encaixar no processo da Revolução Industrial, 120 para inventar a lâmpada, né? 90 anos para pousar na Lua, e depois de 22 anos para inventar a internet, e mais 9 anos para gerar, então, o genoma, que é o genoma humano sequenciado, que nada mais é do que o fato que ele coloca aqui de 2045 ser o ano onde o homem se torna imortal. Logicamente, eu não vou discutir essa questão, porque é uma questão bastante profunda e bastante científica, não vamos para esse lado, mas é apenas uma introdução para a gente entender o que vem acontecendo com o mundo 4.0, que é o nosso curso que nós vamos dar lá na semana de 26 de abril, se não me falha a memória. Na realidade, o que vem acontecendo hoje é que, com a inteligência artificial, as máquinas estão ficando cada vez mais inteligentes, e é através disso que nós vamos permear, então, a nossa conversa. Eu trouxe aqui um slide bastante interessante, e logicamente ele é muito simples. Se vocês forem olhar a complexidade que existe no fluxo da cadeia de alimentos, ela é muito maior do que nós estamos mostrando aqui. Mas para nós termos um entendimento e aí fluir um pouco mais pelas perspectivas dos problemas que acontecem na cadeia, eu desenhei, então, esse pequeno fluxo para que vocês tenham uma ideia de como o alimento acontece. E eu gostaria de começar pelo lado contrário, né? Normalmente nós, como bons ocidentais aqui, nós olhamos pelo aspecto da esquerda para a direita, mas eu vou começar da direita para a esquerda, do ponto de vista do consumidor, ou seja, o consumidor, ele é quem puxa essa demanda, em tese, existe ainda alguma coisa de empurrar o produto para o mercado, mas o consumidor hoje, com o conceito da experiência do cliente, ele tem sido uma peça extremamente importante na cadeia de abastecimento, na cadeia de valor, porque os produtos e materiais, eles são produzidos e processados orientados à necessidade e à demanda de mercado. Vejam aí que eu estou falando de uma expressão bastante interessante, que é a gestão da demanda. Então, todo o fluxo que nós estamos enxergando aqui e que permeia a nossa cadeia, de alguma maneira, ele está refletindo o que o mercado vai consumir. Olha que importante que eu estou falando agora. O que o mercado vai consumir. Tudo isso, então, dispara gatilhos para toda a cadeia, no sentido de que, quando eu, consumidor, eu compro, quando eu consumo qualquer tipo de alimento, logicamente aqui nós estamos dando o exemplo do café, se vocês prestarem atenção nas figurinhas, a necessidade existe de que esse produto chegue até o consumidor final. Como é que ele chega até o consumidor? Ele tem o atacadista, tem o varejista, através de supermercados, através de lojas especializadas, através daquelas máquinas que produzem o café e que também quem utiliza a máquina compra o café, né, para poder comercializar. Então, esse é um ponto interessante. O que eu queria que vocês refletissem aqui é que a cada momento em que eu falo de troca de caixinhas, saindo do consumidor para o atacado ou para o varejo, nós temos sempre uma condição logística, uma condição de supply chain, onde entram obrigatoriamente algumas funções extremamente importantes em cada uma delas, que é a função de planejar, a função de comprar, a função de movimentar, de distribuir, mesmo na conexão do atacado para o varejo, e essa função ela é extremamente importante, nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Quando eu entro na caixinha da distribuição,
e eu estou dizendo que esse produto ele foi processado, ele foi produzido, e ele entra no armazém daquela empresa, daquela organização, isso exige transporte, tanto no contexto da intralogística é a movimentação e armazenagem, basicamente, dentro da própria empresa, né? Então, essa é uma condição extremamente importante, porque aqui nós estamos falando de controle de estoques, nós estamos falando de utilização, eventualmente, de tecnologias para fazer leituras dos estoques que eu tenho, para fazer a armazenagem e orientação da armazenagem, ou seja, eu leio o material, o produto que chega e digo, olha, esse produto vai ser colocado na prateleira tal, ou seja, eu estou usando aí o conceito da gestão do armazém, o famoso WMS, né? O Warehouse Management System, amparado em sistemas. Então, aí eu já estou fazendo algumas colocações voltadas para a tecnologia. E o processamento também, ou seja, dentro da minha manufatura, eu tenho o meu processamento, a minha produção, eu embalo esse produto para que ele possa chegar até o mercado com uma condição sustentável, entra uma palavrinha mágica que hoje em dia está sendo muito utilizada, que é a sustentabilidade, ou seja, existem funções extremamente interessantes em toda essa cadeia, quando se fala em termos de sustentabilidade, que seria a qualidade do produto, porque eu quero saber de onde vem o produto, e quando eu quero saber de onde ele vem, eu quero saber do qual supermercado eu comprei, qual foi o atacadista que entregou ou vendeu, qual foi a empresa que fez e de qual fazenda, por exemplo, de qual plantação se originou esse café. De novo, eu estou falando do café, mas poderia ser a cadeia do leite, né? Que também é extremamente importante. Então, eu chego aqui num ponto onde toda essa cadeia, todo esse fluxo aqui, ele reflete uma necessidade que está na ponta, né, que é basicamente o consumidor. Então, lá na plantação, às vezes a gente imagina, poxa vida, mas que conceitos que existem ali na plantação? Nós podemos olhar por várias perspectivas. A primeira perspectiva é da porteira para dentro, ou seja, como é que eu trabalho a minha plantação? Cultivar a terra, semear a terra, cuidar da planta, irrigar, colher na época certa, para depois, então, essa matéria-prima que eu colhi atender às necessidades de mercado e essa matéria-prima ser processada em algum lugar. Então, esse daqui é um fluxo bastante simples, né? Eu gostaria que vocês colocassem mais ou menos na cabeça como é que é esse fluxo, e tem uma situação bastante interessante aqui para nós falarmos do fluxo físico do produto, mas ao mesmo tempo existe o cifrão, não é verdade? Ou seja, nós temos o rico dinheirinho circulando por aqui. E embaixo vocês podem ver duas linhas, uma pontilhada e outra sólida, onde eu falo do fluxo do produto e, ao mesmo tempo, no fluxo contrário, eu tenho o dinheiro, né? Ou seja, eu, consumidor, eu compro lá no varejo, que compra da empresa, que compra lá da plantação. Então, tem toda uma complexidade nesse processo todo que é importante entender, né? Se nós quisermos transformar esse processo em algo muito mais complexo, nós podemos trazer, por exemplo, a cadeia do leite. Então, nós vamos ter lá a fazenda, onde se extrai o leite, e essa fazenda, por exemplo, pode estar alimentando empresas que embalam o leite, né? Empresas que fazem sorvete, por exemplo, e empresas que fazem iogurte. Quer dizer, nós estamos aí trazendo um outro tipo de complexidade. Aqui na cadeia do café, nós não temos, eventualmente, refrigeração. Na cadeia do leite, nós vamos ter refrigeração, principalmente se for o leite frio, ou se nós estivermos falando de sorvete, que é a famosa cold chain, que é a cadeia do frio, né? Então, nós podemos sim gerar uma maior complexidade dentro desse processo todo, ok? Eu queria avançar um pouquinho agora, e como eu estou fazendo uma introdução, eu quero trazer aqui o conceito da indústria 4.0. Por que indústria 4.0, Paulo?
bem simples, bem rapidamente, é muito mais complexo do que o que vocês enxergam aqui, mas é uma evolução, é um processo evolutivo, onde nós olhamos a indústria 1.0 como um elemento de mecanização, ou seja, a invenção da máquina a vapor, a utilização da água, ela levou a ter produção mais mecânica. E depois nós evoluímos um pouco mais e nós vamos para a indústria 2.0, onde a gente ouve falar aí do Ford, dos primeiros carros sendo produzidos, a linha de montagem, que era extremamente repetitiva, mas o que é que suportava isso? Era a energia elétrica, ou seja, a invenção da energia elétrica levou a ter uma condição de produção em massa, ou seja, eu podia fazer naquela época vários carros sequenciados nessa linha de montagem. Depois eu vou para a indústria 3.0, onde eu já começo a enxergar a existência do chip. Né? Isso é mais recente, que é 1969. Então, eu já começo a enxergar os computadores, ainda que aqueles computadores básicos, placas eletrônicas, a automação já começando a fazer parte dentro da perspectiva da indústria, com sistemas supervisórios e podendo administrar e a gerenciar algumas atividades dentro da planta. E depois nós vamos para uma situação que é a situação atual, e nós vamos esgotar um pouquinho mais esse tema mais para frente, onde nós temos uma indústria 4.0, onde temos aí a internet das coisas, a conectividade bastante forte, a inteligência artificial vindo com bastante peso e gerando uma série de elementos, inclusive os robôs pensantes, vamos dizer assim, onde eles aprendem com as atividades que eles mesmos executam e eles conseguem, então, fazer as coisas com muito mais agilidade, com muito mais destreza e com menor grau de erros. Então, essa é uma introdução, é bastante rápida, e eu gostaria de trazer aqui 4 elementos importantes para vocês, para continuar aqui na nossa ainda introdução, que é a conectividade, a evolução para uma otimização de processos, depois nós pensamos no fluxo de processo com qualidade, e aí os novos modelos de negócio. E vocês podem perguntar o seguinte, poxa, mas que novos modelos de negócio são esses? Olha, vamos pensar aí no Uber, vamos pensar no Airbnb, vamos pensar numa série de elementos importantes que no iFood, né? Ou seja, a empresa brasileira, na Rappi, que acabam criando alternativas, muitas vezes baseadas em tecnologia, sem deixar de comentar ainda a quantidade de startups, né, de empresas que estão começando e inventando novas formas de fazer negócios, e a maioria delas utilizando a tecnologia. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje no Brasil cerca de 300 startups na área de logística, só na área de logística, sem contar em outras áreas. Eu queria trazer aqui, não sei aí, Viviane, se já tem alguma pergunta que você queira fazer? Não, até o momento não tem pergunta, só aqui o Eduardo Magalhães, né, fez um comentário muito bacana aqui, falando que o mundo ideal para nós, logísticos, é o Demand Drive, né, que você comentou. O pessoal está interagindo aqui, mas ainda sem perguntas. Ok, maravilha. Demand driven, né? Ou seja, é direcionado, é orientado à demanda. Eu concordo muito com esse comentário do Eduardo Magalhães, até porque, na realidade, o mundo ideal é aquele item que eu comentei do consumidor, ele demandando, ele puxando, e à medida que ele puxa, a cadeia vai abastecendo. Logicamente, isso não acontece de uma forma geral, né? Muitas vezes nós empurramos produto para o mercado, e nesse empurrar produto para o mercado é que existem muitas vezes aquelas famosas promoções de produtos, baixando o preço para ele poder ser consumido e esgotado da gôndola. Né? Mas é muito boa a colocação do Eduardo. E se outras pessoas tiverem as suas colocações, por favor, né? Não deixem de fazê-las. Essa aqui é uma ideia, estou trazendo aqui algumas ideias para vocês,
E quando eu falo de desafio na cadeia, principalmente porque nós estamos tocando o aspecto da cadeia de alimentos, eu quero comentar rapidinho, depois eu vou entrar um pouco mais no detalhe aqui, mas rapidinho, que desafios são esses? Logicamente, tem outros desafios. Eu selecionei alguns deles aqui, né? Como, por exemplo, na cadeia de alimentos é extremamente importante a rastreabilidade, a segurança e qualidade dos produtos, comunicação ao longo da cadeia, custos e controle de estoques. Por que eu selecionei esses? Porque eles estão fortemente vinculados ao famoso demand-driven aí, que o nosso amigo Eduardo comentou, que é a demanda gerada pelo consumo, ou pelo consumidor. Então, o consumidor, de alguma maneira, nós estamos criando no mercado a experiência do cliente, e com essa experiência do cliente, vou até renomear, para ficar mais didático ainda, a exigência que nós estamos fazendo em relação aos produtos que nós estamos comprando, seja alimento ou não, é que vai gerar essa necessidade das empresas trabalharem de uma maneira muito mais assertiva, muito mais orientada ao cliente, orientada ao consumidor. Vamos detalhar um pouco mais isso? Quando eu falo de rastreabilidade, o que é essa rastreabilidade? É a habilidade que a empresa tem, a capacidade, enfim, que a empresa tem de rastrear um produto ao longo da cadeia de abastecimento. Mas não é só rastrear dentro da sua empresa, que é o que normalmente acontece hoje. É muito mais amplo isso. Por exemplo, eu saber de antemão que um produto meu pode dar problema lá no supermercado. Ou eu, como consumidor, reclamar e a empresa saber, por exemplo, do qual plantação de café, né? Vamos imaginar aqui a Nespresso, fazendo aqui uma pequena propaganda da Nespresso, mas vamos imaginar que o consumidor reclame do sabor, né, de uma das cápsulas que ele comprou da Nespresso. E a Nespresso entende que realmente houve aquele problema. Como é que ela volta na cadeia toda para chegar lá na plantação de café, seja ele no Vietnã, seja ele no Brasil, seja ele na Colômbia, e saber qual foi o tipo de problema, né, que aconteceu e que originou a reclamação? Percebem? É muito mais amplo isso. E aí eu faço uma colocação voltada para a experiência do cliente. Muitos consumidores querem sim saber de onde vem, qual é a origem do produto, né? E nós temos já tecnologias, eu vou falar um pouquinho depois sobre blockchain, que possibilita esse tipo de coisa. Guardem aí a palavrinha blockchain, embora seja um nome em inglês, né? Nós vamos falar um pouquinho dele depois, e é um elemento importante na cadeia, e ele consegue conectar as diversas organizações e entidades no ecossistema. Eu vou usar um pouco a palavra ecossistema, e quando eu falo de ecossistema, eu estou falando lá do consumidor, do varejo, do atacadista, da manufatura, de um distribuidor e lá da pessoa que está plantando também. Então, para mim, tudo isso é um ecossistema que está conectado. E esse compartilhamento de informação é importante, porque, vejam vocês, se o consumidor reclama, né, é importante eu saber como é que eu compartilho essa reclamação do consumidor até chegar lá na fazenda que produziu o café, né? Então, o compartilhamento das informações ou dos dados em todas as etapas da minha cadeia de valor ou da minha cadeia de abastecimento. A falta de rastreabilidade e a transparência nessa cadeia, e com todas as organizações que existem e que fazem parte desse contexto todo, pode criar algumas situações extremamente desagradáveis, né, e que leva a empresa a riscos desnecessários. Vejam bem vocês, eu estou dizendo a empresa riscos desnecessários, mas também pode causar problema de saúde para as pessoas. Diga, Viviane. Aproveitando, você está falando sobre os consumidores, a exigência do consumidor, chegou uma pergunta aqui
professor, do Eduardo, né? Falando, os consumidores do e-commerce cada vez mais, né, estão querendo entregas no D+0, várias vezes por semana, sobretudo na cadeia de alimentos. Como será esta convivência com a mobilidade urbana nos próximos anos, professor? É uma excelente pergunta. Essa é uma questão, e principalmente quando nós falamos dos grandes centros, né? Realmente, e a pandemia mostrou claramente isso para nós, ou seja, nós queremos as coisas acontecendo e sendo entregues, é o famoso same-day delivery, né? Ou seja, entregues no mesmo dia, é algo que a Amazon vem trabalhando, a Walmart também vem trabalhando há bastante tempo, mas as empresas de e-commerce no Brasil, elas têm se adequado a essa realidade, sim. Ou seja, e nós não estamos falando aqui apenas de lanche, né? Lanche ou pizza, ou seja, isso, logicamente, você pede, o restaurante produz, né? Ou confecciona e manda para você. Mas tem outras situações que nós estamos querendo que isso aconteça também em outras cadeias, e principalmente na cadeia de alimentos. O que acontece nos grandes centros, logisticamente falando, que nós temos que nos reinventarmos de alguma maneira, ou seja, onde é que está o gargalo disso tudo? Está nos grandes centros, na incapacidade, muitas vezes, de fazermos transporte com velocidade, por isso que nós utilizamos os motoboys, né, para que eles tenham maior facilidade e maior condição de trafegar no meio do trânsito congestionado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos condições e criatividade suficiente de montar pequenos centros de distribuição espalhados dentro das grandes cidades, dos grandes centros, onde eles recebem produtos, por exemplo, à noite, e durante o dia isso é entregue, né? Ou se faz um pequeno estoque, principalmente baseado em consumos mais assertivos de um determinado produto para poder fazer a entrega. Então, eu costumo dizer o seguinte, a necessidade é a mãe da invenção, ou, até refraseando, a necessidade é a mãe da criatividade. Nós sabemos que nós temos congestionamentos em grandes centros, como São Paulo, como Florianópolis, como o Rio de Janeiro, e isso é um processo que vai acontecer e já, de alguma maneira, nos impacta e nos afeta, mas nós estamos sendo criativos. Sem falar, né, que futuramente, talvez hoje tenha algumas restrições, mas futuramente nós vamos utilizar equipamentos tecnológicos, como os drones, para poder fazer essas entregas. Hoje não pode, hoje não é possível. Para o equipamento navegar ou voar, nós temos que ter aí pelo menos uma moto acompanhando, administrando à distância, para evitar riscos de queda desses aparelhos sobre a cabeça das pessoas. Perfeito, muito bom. E até complementando, eu vejo muito também, inclusive conversando com pessoas da cadeia de medicamentos, farmácias e alimentares também, a questão de estudos de regionalização, né, professor? Onde também se impacta ali naquele last mile, ali na entrega direta para o cliente, entregas sustentáveis, utilizando ali a bicicleta, regionalmente falando, para que também sejam como alternativas ali essas necessidades latentes dos consumidores da entrega cada vez mais imediata, né? Nesse contexto. Várias iniciativas tecnológicas e sustentáveis dentro desse caminhar vêm surgindo e vêm se implantando nesse cenário aí da necessidade versus a mobilidade urbana, né? Exatamente. Mobilidade urbana é um assunto bastante interessante, inclusive para as pessoas que têm interesse, lá no canal Prosa com Bertaglia, tem prosa sobre mobilidade urbana. Interessante, quem quiser explorar um pouco mais esse assunto, infelizmente a gente não pode entrar muito a fundo aqui, senão nós vamos nos estender muito, mas pesquisem, lá tem muitos temas vinculados a isso, né? E outro tema que eu gostaria de chamar a atenção aqui é a confiança, né? A confiança que as pessoas têm, o consumidor tem, na empresa que vai fazer a entrega. E, portanto,
essa confiança ela gera uma situação de imagem para a organização, uma situação de reputação para a organização, que é extremamente importante. Ou seja, é fundamental que, a partir do momento, seja no mundo do comércio eletrônico ou no mundo físico, a partir do momento em que nós falamos que nós vamos entregar num determinado prazo, que seja entregue num determinado prazo. Se tem uma determinada qualidade, uma especificação, que esteja dentro daquelas especificações guardadas as tolerâncias permitidas, né? Porque se isso não acontece, se há um desagrado, logicamente a confiança ela é impactada, ela é afetada, e isso não é nada bom para a empresa, né? Ou para a imagem daquele produto. Um outro item que eu gostaria de trazer aqui é basicamente a segurança e a qualidade dos produtos. E nós sabemos que há, dentro da área de fabricação e distribuição dos produtos, uma pressão muito grande por qualidade, que é o que eu chamo a atenção. Ou seja, nós estamos falando aqui de gestão da demanda, nós estamos falando aqui da oportunidade, da possibilidade de consumidor pressionar, e ele vai pressionar cada vez mais. Então, e tem um outro detalhe, hoje o nível de competição no mercado ele é muito grande, tem muitas empresas, muitas vezes, para prover determinados produtos. Logicamente, alguns divergem ou diversificam um pouco em termos de qualidade, mas se nós buscamos as commodities, né, então a competitividade ela se torna ainda mais importante, apesar de que, logicamente, muitas empresas buscam a diversificação para sair na frente e colocar uma majoração no preço do produto, uma inovação, coisa desse tipo. Uma das coisas que me preocupa muito nesse mundo da segurança e qualidade dos produtos, e eu tenho feito alguns trabalhos ao longo da minha vida nas cadeias de abastecimento, e eu tenho percebido as práticas não muito adequadas, principalmente no que tange a qualidade da armazenagem e as embalagens que são utilizadas. Isso é crucial dentro da cadeia de abastecimento. E um outro elemento, e que nós percebemos claramente, se alguém teve aí a oportunidade de ver o pessoal carregando o caminhão, seja com empilhadeira, carrinho hidráulico, ou mesmo manualmente, a forma como o pessoal manuseia as caixas, as embalagens. Isso, pessoal, isso é condição fundamental para ter produtos com qualidade lá no cliente. Muitas vezes não é porque ele está embalado, né, com uma caixa que ele não vai ser danificado. Ele pode ser danificado, sim. Um potinho de iogurte lá no supermercado que esteja amassado, ele já transmite algo de insucesso, ou seja, alguém não vai comprar aquele produto, né? Vai comprar a embalagem que está boa. E é muito fácil. Uma caixa que tem lá seus 12 potinhos, né, de iogurte, pode sim sofrer algum dano, e principalmente na parte de armazenagem e de transporte. Sabotagem industrial tem sido muito comum, principalmente na parte de matéria-prima, ou seja, na entrega de matéria-prima, ou mesmo na produção. Pode ser por situações adversas, pode ser pelo próprio funcionário, que muitas vezes coloca ingredientes alterados no produto, e esse produto vai para o mercado e pode trazer consequências extremamente desagradáveis, e oscilações de temperatura, ou seja, muitas vezes nas nossas câmaras frias, quando nós estamos falando de sorvete ou de alimentos frios, né, essa é uma condição extremamente importante. A oscilação de temperatura ela é fundamental. Eu trabalhei na cadeia de sorvetes, eu trabalhei na Kibon, para vocês terem uma ideia, e não raro eu chegava nas padarias, porque eu trabalhava com supply chain, e eu percebia muito facilmente a cristalização, a formação de gelo na refrigeradora, né, ou na conservadora, e é muito fácil perceber que ali ou a temperatura está extremamente alta, ou aquela máquina, em algum momento, ela teve a sua energia desconectada, ou foi desligada, ou acabou a energia elétrica. Então, essa oscilação de temperatura acaba afetando. Imagine vocês, frangos resfriados, né, ou carne resfriada, quando você
submete aquele produto a uma oscilação de temperatura, a um calor muito grande, o que pode acontecer com ela. Então, isso é extremamente importante. O outro que eu queria trazer rapidamente aqui para vocês é a comunicação ao longo da cadeia de abastecimento. Se nós não temos essa comunicação, e aquilo que eu estava falando, principalmente da perspectiva da tecnologia auxiliando nisso, se a comunicação é ineficiente, ela pode gerar perdas na cadeia. Né? E eu já falei da confiança também. Né? Então, quando nós temos operações in loco, ou seja, operações mais simples, elas não são globais ou não são regionais, fica mais fácil de administrar. Né? Mas quando é uma operação global, onde nós transportamos por avião, por navio, ou nós temos uma complexidade muito grande na malha da cadeia de abastecimento, esse exercício de conexão entre as diversas partes e de comunicação entre as diversas partes, ele deve ser muito bem feito. E ninguém gosta de ficar sabendo, aos 46 minutos do segundo tempo, que ele está tendo um problema. Então, a parte de visibilidade e transparência é extremamente importante nesse processo de comunicação. Eu trago aqui a parte de custos, e, logicamente, custos, trago alguns exemplos, mas ele cobre toda a cadeia. Então, nós estamos falando aqui de energia elétrica, de custo de armazenagem, custo de transporte, os fretes, os recursos humanos que aí vão, investimentos que são necessários, as matérias-primas, os materiais que precisam ser comprados, e não pode perder de vista a capacidade e habilidade que a empresa tem de ser flexível nesse processo todo. Oi, Viviane. Aproveitando o tema que você estava falando no slide anterior da integração, temos aqui a pergunta do Caio. Quais os principais obstáculos para a integração da área, né, de marketing, vendas, logística, entre as demais áreas, né, nesta rápida mudança de comportamento do consumidor? Vou falar pela perspectiva interna, antes de usar a tecnologia de blockchain, por exemplo, apesar que pode ser utilizado internamente, existem algumas ferramentas que nós podemos utilizar para fazer essa conexão e estabelecer uma melhor comunicação entre as pessoas dentro da organização. Existe uma ferramenta, eu chamaria muito mais um conceito, que é o Sales Operations Planning, ou planejamento de vendas e operações, onde as diferentes partes da organização elas se conectam, e aí você pode ter marketing, pode ter distribuição, pode ter manufatura, RH, o pessoal de planejamento, enfim, o pessoal de compras, enfim, todas as partes que tenham interesse dentro da organização, exatamente para saber que tipos de problemas vão enfrentar. Eu não estou dizendo aqui que com essas implementações, a utilização dessas funções que eu estou trazendo, elas vão eliminar o problema. De forma alguma, elas não vão eliminar problemas. Os problemas vão existir ainda. O ponto é como é que nós trazemos solução para isso. Então, quando nós integramos essa cadeia dentro da organização, podendo utilizar o conceito de integração dos planos ou do Sales Operations Planning, já tem novas investidas aí, nós temos a integração dos planos da organização com outros nomes, mas no frigir dos ovos, o que nós temos é a necessidade de botar todo mundo junto e conversando. Ou seja, silos dentro da organização sempre vai existir. Sempre vai existir marketing, sempre vai existir distribuição, sempre vai existir manufatura. Não acreditem nos gurus, né, de mercado que falam, olha, nós precisamos eliminar os silos. Não, o próprio nome já está dizendo, eu estou na área de marketing, eu estou na área de vendas, eu estou na área de manufatura, eu já estou criando um silo. Agora, como é que eu resolvo isso? Eu estou sendo aqui extremamente didático e pé no chão, realista, né? Uma coisa é sonhar, né? E a outra é ser realista. Eu estou sendo realista e dizendo para vocês que esses pilares e esses silos organizacionais sempre vão existir. O que eu faço dentro da minha organização para eliminar os problemas, os limites e as fronteiras que existem entre eles? Então, a resposta para o Caio, gratidão aí, Caio, pela sua presença aqui, é essa, ou seja, vamos juntar essas partes utilizando ferramentas que já existem, não precisa reinventar a roda, ok? Fantástico, obrigada, professor. Ok, Viviane.
Vamos em frente, então. Eu gostaria de trazer um outro item aqui que é muito comum nas organizações e eu coloco da seguinte forma: por incrível que pareça, a gente está toda hora falando de estoque, né? Nós falamos de estoque, falamos das necessidades, falamos dos indicadores, dos KPIs, o que é necessário para gerir, para administrar o estoque, mas no final das contas, nós acabamos ter uma imensidão de problemas lá no nosso centro de distribuição, no nosso armazém. Então, nós precisamos realmente coordenar de uma maneira integrada e de uma maneira em que a nossa gestão seja poderosa, forte, para poder controlar esses estoques. Porque quando nós não controlamos o estoque, custo é afetado, qualidade é afetada. Eu trabalhei em algumas empresas, em termos de consultoria, onde o pallet era colocado na parte superior da estante ou do porta-pallet, e lá furava uma garrafa de refrigerante, por exemplo, e essa garrafa ela acabava vazando ao longo do tempo para aqueles produtos alimentícios que estavam embaixo e danificava tudo isso, né? E aí leva um tempo para você poder depreciar ou devolver o produto ou fazer alguma coisa, e aí perdi dinheiro porque o produto não pode ser utilizado, ocupa o espaço do armazém, eu sujo o armazém, né? Às vezes vendas está precisando e eu tenho o produto, mas eu não posso mandar para o mercado porque ele está danificado, então isso gera uma insatisfação no cliente. Então precisa ter realmente cuidado nessa nossa gestão, evitar desperdício e ter um controle bastante assertivo, né? E aí é muito importante, porque quando nós geramos desperdício no nosso estoque, nós podemos não estar atendendo a um pedido, por exemplo, de um determinado cliente, não alimentando o mercado com aquele produto e gerando desapontamento no cliente, que pode ser um supermercado, e desapontamento no consumidor, porque não vai encontrar o produto na gôndola do supermercado. Então, essa é uma cadeia, e eu gosto de falar sobre isso. Sempre quando nós olhamos pela perspectiva de falar de um determinado assunto, vamos olhá-lo sempre pela perspectiva holística. O que é holístico? É a integração, é a visão geral. Tá bom, se eu falhar no meu controle de estoque, em que eu estou afetando a minha cadeia de abastecimento? Pensem lá naqueles primeiros slides que eu coloquei, na caixinha do consumidor, a visão de mercado, qual é o comportamento desse consumidor? E, a partir daí, olhar a cadeia para trás. O que está acontecendo nessa cadeia? A demanda do meu consumidor por qualidade, por quantidade, por agilidade, prazos, né? Receber na hora certa, não só pelo aspecto do supermercado. Hoje você pode comprar e receber na sua casa, não só pelo comércio eletrônico, mas também por e-mail, por listinhas, por WhatsApp. Tem pequenos supermercados que trabalham dessa maneira. Então, essa é a famosa satisfação do consumidor ou do cliente final. Eu queria trazer aqui agora o aspecto da indústria 4.0, que ele é muito importante, e aqui eu até trago um desenho onde eu adaptei alguns, né? Eu resolvi colocar a adaptação aqui, porque a roda veio de um professor amigo meu, é um professor egípcio, né? E depois eu acabei preenchendo a roda com as minhas palavras, mas eu não deixo de mencioná-lo aqui, porque eu acho que é justo, ele contribuiu nesse meu desenho aqui. Então, quando eu falo por que usar a indústria 4.0, é porque eu quero agilidade. Vejam vocês, as palavras que estão sendo utilizadas aqui são palavras que nós falamos lá atrás, quando nós falamos do consumidor. Então, produção mais rápida, porque eu preciso de agilidade, e não é só produção, é transporte mais ágil, a minha cadeia precisa ser mais rápida. Eu preciso ter qualidade, porque o meu consumidor exige isso. Eu preciso ter produtividade, porque isso me afeta o custo. E se me afeta o custo, afeta o meu consumidor. Ele não pode e nem precisa pagar mais por uma situação onde eu sou ineficiente, eu não sou produtivo, por exemplo, né?
a economia colaborativa, onde eu conecto as diferentes partes dentro da minha organização. É a fazenda, os diferentes produtores, é o distribuidor, é o varejo, ou seja, e eu posso ter, como manufatura, por exemplo, várias fazendas me fornecendo alguma coisa. Eu posso ter um produto que tem composições diversas, eu posso estar utilizando diversas matérias-primas para compor meu produto final. Então, essa economia colaborativa, ela é muito importante, e principalmente no aspecto de distribuição que nós tocamos lá atrás pela pergunta do Eduardo, né? Ou seja, como é que nós fazemos essa colaboração dentro dos grandes centros para fazer com que os produtos cheguem no consumo ou nos clientes muito rapidamente. E tudo isso proporcionado pela indústria 4.0, que nós vamos ver rapidamente daqui a pouco, para nos dar uma facilidade, uma agilidade na tomada de decisão. Né? E outro item que eu quero trazer aqui é a personalização. Hoje em dia, nós queremos que os itens sejam personalizados para a gente. Né? Ou seja, isso é muito importante. Ninguém quer mais aquela frase que o Ford dizia, que você poderia ter um carro Ford T desde que fosse preto. Ou seja, você não tinha alternativas. Logicamente, depois veio a General Motors e aí oferecia cores diferentes. Né? E hoje você quer para você. Né? O Paulo quer para ele, a Viviane quer para ele. Um homem, por exemplo, apesar que isso está mudando, mas se você vai numa festa, né, e a camisa do sujeito é igual à sua, tem lá o loguinho do jacaré, do cavalinho, é capaz de você abraçar e tirar uma foto junto com ele. Mas imaginem uma mulher, né, com o seu vestido chique, bonito, maravilhoso, né, chega numa festa, vestido vermelho, né, o cor-de-rosa, chega numa festa e ela encontra uma amiga dela com o mesmo vestido, ou com o mesmo tipo de vestido. Vocês acham que ela vai tirar foto? Não vai, ela vai ficar muito brava, vai ficar muito chateada, porque ela se preparou para aquela situação. Então, essa é a personalização que eu estou trazendo aqui. Quando eu falo de personalização também, eu estou dizendo que hoje nós temos o vegano, nós temos o vegetariano, nós temos as pessoas que preferem consumir produtos mais caros, mas que sejam mais saudáveis. Isso é personalização. São nichos de mercado que acabam sendo atendidos por algumas empresas. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, uma empresa chamada Pura Vida, ela está fazendo produtos que são segmentados para o mercado e cujo apelo é muito mais em função de que é um produto mais saudável que ele vende. Então, essa é uma característica e tem outros exemplos, né? Eu trouxe um aqui, mas essa é uma característica que o mercado está assumindo. Né? E aí, quais são, Paulo, as oportunidades que existem dentro do mundo da indústria 4.0? Né? Olhando para esse desenho aqui, embora não pareça muito, mas nós temos ali as engrenagens, ainda utilizadas, logicamente, mas essas engrenagens, hoje, elas acabam sendo, de alguma forma, se refletindo dentro de um mundo de robotização e automação, onde nós temos, o termo em inglês é dark factory, né? Ou seja, fábricas escuras, onde os robôs operam e você não tem sequer uma lâmpada. Porque o robô não precisa de lâmpada. Quem precisa de lâmpada, ou da claridão, da claridade, vamos dizer assim, é o ser humano. Nós temos centros de distribuição aqui, a Avon tem, a Natura tem, onde os equipamentos operam numa escuridão danada, ou seja, não tem gente ali dentro, não precisa ter. Então, essa é uma condição em que a automação vem acontecendo muito fortemente, né? Existem algumas empresas, logicamente, que têm investido nessa situação, e hoje, com o mundo da indústria 4.0, a automação se torna cada vez mais importante, a robótica é cada vez mais utilizada, no mundo dos alimentos também,
sendo utilizados os robôs nas linhas de produção. Logicamente, esses robôs, eles não vão ter o formato de um serzinho, de um homem ou de uma mulher, eles têm outros formatos, como esses que vocês estão vendo aí, né? Que é um formato de uma pinça, onde ele pega uma peça de um carro ou uma latinha de um alimento, muda de uma linha para outra ou coisa desse tipo. E nós temos um outro item que é a computação em nuvem, ou seja, hoje, quando nós utilizamos o nosso celular, muitas das informações que nós capturamos da internet ou mesmo das imagens que nós armazenamos, elas estão em nuvem. E você não sabe onde ela está. Ela pode estar em São Paulo, pode estar no Rio de Janeiro, no Recife, ou pode estar no Cairo, né, em Londres, armazenado em algum lugar. Não me interessa. O que me interessa é buscar essa informação e trazer para mim. É isso que me interessa. Então, esse é o mundo 4.0 que nós estamos falando, que inclusive nós vamos tratar no curso na última semana de abril. Outro ponto importante para trazer aqui é a conectividade. Quando nós falamos de celular, é importante que haja conectividade exatamente para eu acessar esse mundo externo, para eu utilizar o WhatsApp e mandar as fotos da minha namorada, da minha netinha, da minha esposa, dos meus filhos, do meu cachorrinho, né? É importante, né, utilizar um 4G, apesar que está vindo aí o 5G, que vai acelerar muito mais esse processo. Eu não sou um cara tecnológico, eu gosto muito de utilizar a existência da tecnologia permeando os processos organizacionais, que é onde eu domino, onde eu conheço bem, né? Então, eu procuro, às vezes, conhecer um pouco também de tecnologia para saber onde que elas podem ser aplicadas. E os sensores, né? Os sensores são extremamente importantes, porque hoje nós podemos fazer manutenção preditiva nos equipamentos através dos sensores, onde nós colocamos lá os sensores nas máquinas e, através da vibração, por exemplo, ele acaba gerando dados esses extremamente importantes, que vai dizer, olha, faz uma manutenção nessa máquina já, porque senão daqui uma semana, um mês, ela vai quebrar. Então, antes que quebre, né, você vai lá, faz uma pequena parada para não ter um problema ainda maior. Então, os sensores conseguem fazer isso, né? Então, você captura essas informações lá nas nuvens ou não, né? Hoje já existe um conceito chamado computação de borda, onde você consegue fazer algumas leituras no próprio local, né? Na própria máquina. Não precisa mandar para as nuvens, por exemplo, ou para a nuvem, e aí ter um sistema de business intelligence ou inteligência de negócio que faça a leitura e traga a informação para você, dizendo, olha, toma uma decisão aí, porque senão a máquina vai quebrar e você, né, vai ficar 2, 3 dias parado ou uma semana parado. E aí vem aquele conceito do Big Data, que é o dado. O dado é o petróleo hoje. Nós sabemos muito bem quando nós navegamos lá pela internet. E o Big Data é exatamente isso. Dado é petróleo? É muito importante. Então, os nossos dados estão aí esparramados pela internet, né? Está no Facebook, está no LinkedIn, está no Instagram. Podemos acessar uma série de informações a todos os momentos. Ficou muito fácil ler artigos, ouvir prosas, né? Ou vídeos, assistir vídeos na internet. Há um acesso fantástico, desde que, logicamente, tudo isso seja confiável. E é incrível a forma como nós consumimos essas coisas. Eu fiz uma pesquisa rápida esses dias na internet, eu coloquei lá BBB, né? Acho que todo mundo sabe do BBB aí, o Big Brother Brasil, veio lá 40 milhões, né, de informações lá no Google, mas quando eu coloquei a palavra educação, veio 24 milhões, ou seja, quase a metade aí. Então, nós estamos muito mais voltados para o BBB, guarde aí em proporções, talvez o meu talento não tão profundo para fazer essas pesquisas, mas é claro que nós estamos mais focados no BBB do que na educação. Isso dói um pouquinho, né? Vem aí o blockchain. O blockchain nada mais é do que você fazer uma composição de uma cadeia de blocos onde você coloca informações onde todos podem acessar. Ou seja, eu, Paulo Bertagra, monto um bloco onde eu coloco ali um determinado item e as pessoas que vão acessar esse item e fazer as modificações, elas fazem essas modificações, ficam ali registradas, e quando o Paulo Bertagra vai acessar isso, o Paulo sabe que naquela informação que ele colocou, alguém fez
uma alteração e por que fez a alteração. Imagine isso sendo transportado para ter toda a cadeia de abastecimento quando um consumidor reclama de um determinado produto que ele consumiu, ou da Nespresso lá atrás, que nós demos como exemplo. Não estava bom o café, ok. Toda a cadeia que acessa essa informação, ela fica sabendo da reclamação do consumidor. Não é legal isso? Fantástico esse tipo de coisa. Acontece? Sim, a tecnologia já existe. Essa tecnologia existe, inclusive, para fazer gerenciamento de projetos, onde as pessoas ficam sabendo quanto gasta, se o prazo está indo bem, o que precisa ser feito ou não. Então, embora o nome seja um pouquinho estranho, é uma tecnologia extremamente benéfica para pessoas e para organizações. E aí, logicamente, a condição da segurança da internet, da segurança de tudo isso, porque a gente sabe que algumas grandes empresas tiveram vazamento de dados, então a segurança realmente faz parte desse processo todo. E veículo autônomo, só queria trazer um exemplo aqui. Já existe, né? Muitas vezes as pessoas falam, vem aí o veículo autônomo. Não, já existe. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos caminhões da Volvo trabalhando numa usina lá de Maringá desde 2017, 2018, onde ele, sem motorista, ele circula pela plantação e faz a colheita. Então, isso já existe. Vocês podem pesquisar aí, Volvo, usina de cana-de-açúcar, e vocês vão achar lá se não me engano, é Maringá, né? Em Maringá, que já existe esse tipo de coisa. Então, esse é o avanço que nós temos em termos de indústria 4.0, inteligência artificial. Mas tudo isso tem um preço. Qual é esse preço? Vai gerar desemprego? Muitas vezes as pessoas falam, olha, vai gerar desemprego num lado, mas vai gerar emprego no outro. Ok, mas qual que é essa transição? O desemprego que gerou aqui para a pessoa que opera a máquina, por exemplo, e foi substituída pelos computadores, pode não ser a pessoa que vai lá para fazer o desenvolvimento de software, por exemplo, a pessoa que vai desenvolver os robôs. Ele precisa de estudo, ele precisa de capacitação. Essa é a atenção que a gente precisa chamar. Nós precisamos estar atualizados, nós precisamos capacitar, nós precisamos estudar, nós precisamos aprender. Por quê? Precisamos ter habilidade. Mas, de novo, nós temos muitas vezes resistência a mudar, mas a mudança está aí. Precisamos de foco, gente, precisamos de foco na nossa vida. Aqui eu chamo a atenção de novo para o curso que nós vamos ter, que é o Mundo 4.0, a transformação da indústria, supply chain e logística.